Boa tarde, bom dia a todos. Instado a pensarmos um pouco sobre vida, morte e matrimônio perante o direito contemporâneo, pelo nosso querido professor Manuel Vial. Com grande alegria, chego até ti, mesmo que de forma virtual, distante, separado pelo Atlântico, mas juntos no ideal de vivermos um tempo melhor e pensarmos o melhor para as famílias e para o direito. A pergunta é simples. Qualquer pessoa que souber um pouco mais de futurologia poderia ter grande facilidade para distinguir o que pensar sobre este tempo e o que poderia ser das famílias nos próximos 50 anos. Bem simples de resolver e de pensar. Mas aceitamos o desafio e, com alegria, pensamos juntos em algumas situações que poderíamos entender. Com grande dificuldade definir sobre o direito de família. O direito de família, não à toa, é aquele que traz os maiores desafios na contemporaneidade do direito, porque existe uma grande mudança das regras do direito de família, porque as famílias vivem como querem, como desejam, e não como o Estado assim define. E essa talvez seja a grande dificuldade ou a grande questão a ser discutida ou pensada. Nos últimos anos tivemos muitas mudanças, e aí podemos pensar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, o que vem primeiro, a lei ou a conduta social. E o que temos visto, principalmente na área do direito de família, é que a conduta social altera as legislações, tentando flexibilizá-las para que elas alcancem mais o ideal ou a intenção da sociedade. Vivemos uma dicotomia absoluta e radical entre as leis do coração, se há assim podemos dizer que existem leis para o amor, e as leis da sociedade, onde separamos a espontaneidade, o sentimento, o amor, algo que é impulsivo, explosivo, para aquilo que é o direito da sociedade ou as leis da sociedade, que tem uma ordem clara, um mandato certo, uma sanção específica para esses atos. Mas o Hernán Corral Tauciani fala muito bem sobre isso, e é interessante que ele cita o seguinte, que o amor só pode chegar a ser objeto de direito quando frustrado. Chega na justiça quando não é mais amor, e sim amargura, incômodo, conflito e luta. O amor não tem leis e o direito não tem amor. Vivemos um momento da dicotomia absoluta e concreta da diferença entre o sexo e o matrimônio, entre o casamento e o amor. Normas não são expressões a não ser de determinações de poder. Nos últimos 30 anos tivemos uma grande alteração nessa dicotomia e nesses aspectos, e saímos da questão da vida em sociedade, daquilo que deveria ser o melhor para a sociedade, ou do melhor da vida em comum, para a vida da pessoa, da casa, de la casa à la persona, do coletivo ao individual, Roca Trias. No direito de família contemporâneo, a tendência é a desregulamentação, é a informalidade. As ligações consanguíneas daquela família que, no pequeno círculo que vivemos, são as ligações que vivemos sem escolhas. Mas definimos que as ligações afetivas hoje são mais importantes, aquelas com quem nós temos a livre escolha. Temos a despenalização da infidelidade conjugal, e do outro lado nasce uma grande regulamentação de novos crimes desse relacionamento, como a violência conjugal. Então existe a violência física e conjugal nascendo como regulamentação. É quase que entrando para viver com o inimigo em potencial. Na América Latina, dos últimos 60, a partir dos anos 60, tivemos essa ideia, e no Brasil, principalmente a partir dos anos 70. Saímos do divórcio como culpa, ou do divórcio sanção, onde existia a culpa, era definido uma culpa a quem começava o processo de divórcio, ou quem definiu o divórcio, para um processo de divórcio como remédio. Saímos de um processo do coletivo para o indivíduo,
Quando acaba o amor, o casamento perde o sentido. A lei inglesa e californiana de 1969 vieram aí para trazer a cultura divorcista, onde nós separamos a estabilidade da instabilidade, entre o prazer de viver junto ou até o contrário, do até a morte nos separe, onde pensamos mais no indivíduo, na vontade, no egoísmo pessoal, do que na vontade coletiva. Temos nos afastados, talvez, dos princípios ideais dar o casamento. A tendência é que nos próximos anos, até daqui a 50 anos, talvez, continuemos nesse processo de individualizações da vontade, onde cada um vive do jeito que quiser e, se quiser viver junto, viverá junto, com quem quiser e como quiser, até mesmo tendo relações de qualquer forma e até mesmo com animais. Então, onde o indivíduo é mais favorecido, onde se busca o prazer pessoal em detrimento ao prazer coletivo, ao ideal coletivo. Apesar de entender que assim estamos caminhando para o Pacto Civil da Solidariedade, como a França fez em 1999, onde temos a igualdade de gênero, as técnicas avançadas de fertilização diminuíram a redução do que é a mulher. É interessante que a mulher saiu da figura secundária para uma figura igualitária e agora uma figura até mesmo desnecessária na figura do casamento. A pessoa pode viver sozinho e ter filhos com novas técnicas de fertilização. O direito de família está pensa no coletivo. E a dúvida que nós ficamos é que será que o futuro é existir um direito de família? O jogo de interesses com a ruptura da convivência familiar seria o fim do próprio direito de família contemporâneo. A individualização em supervalorização em detrimento ao coletivo. Essa é a tendência, esse é talvez o objetivo. E com isso temos uma desconfiguração do ideal do direito de família. E penso que, inclusive, esse é o pior dos cenários, onde pensamos mais em nós mesmos, ao contrário de pensarmos naquilo que seria ideal para todos. Nos estamos afastando, talvez, do princípio ideal, da família ideal. Talvez a família que fomos criados a constituir, a judaico-cristã, fosse aquela mais próxima do imaginário da criação. Fomos criados para viver de uma forma e resolvemos optar em conhecer novas formas. Até quando a mente humana será limitada por uma determinação legal? Será que é possível isso? As cenas dos próximos capítulos são indescritíveis e são inimagináveis. O que passamos na legislação, por exemplo, do Brasil nos últimos 30 anos é assustadora a alteração. A mudança é enorme. Imaginar como estaremos daqui a 50 anos é muito difícil. A tendência é que continuemos com o objetivo do prazer pessoal, em detrimento ao coletivo, à abnegação, ao amor ao próximo e à escolha de novos ideais. Onde chegaremos é difícil de saber, mas o direito de família diariamente entra em choque e é levado a novas concepções. Esse é o nosso maior desafio. E enquanto existir a problemática, enquanto existir pessoas, enquanto existir pensamento, nós não temos limites para criar. E assim será o futuro do direito de família. Um grande prazer estar contigo, mesmo que distante. Receba o meu cordial abraço e até mais.